unção de Deus está neste lugar. Algo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. O inimigo não suportará. É a ação de Deus que está neste lugar. É a ação de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, arde meu coração, explodindo em milagres de louvor, revolução e fé, loucuras e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, arde meu coração, explodindo em milagres de louvor, revolução e fé, são curas e poder. É a ação de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu.
uma série de operações que podemos ter a projeção, porque nós estamos fazendo essa reforma sem tela para projeção também. Então precisamos da operação dos irmãos aí, né? O parte é bom, né, que a gente é muito dependente, né, de ficar lendo tudo aqui. A gente quer exercitar um pouquinho também a nossa memória, essa capacidade de lembrar algumas canções e também de ler a nossa Bíblia, né? Acho que pela manhã até conversei com o pastor Paulo Marcos sobre isso. A gente, umas ideias aí de desafiar os irmãos a trazer mais suas Bíblias para a igreja. Vamos começar a usar mais Bíblia e menos projeção de texto bíblico. Porque à medida que o tempo está passando, as pessoas estão ficando mais acomodadas com a projeção e assim, já, para que eu vou ler, né? Tem tudo pronto lá na igreja, então não vou levar a Bíblia, não vou nem Bíblia no celular, né? Depois a Bíblia no celular também, o pessoal mudou muito mais também com a Bíblia em papel. E a Bíblia em papel, ela tem um papel ficou feio, Bíblia em papel tem um papel muito importante, mas deu para entender o que eu queria dizer, né? Mas sabe por que, meus irmãos? Eu falo que a Bíblia em papel você pode marcar, pode escrever, rasurar, né? E nem sempre a Bíblia no celular dá para você fazer essas anotações. Alguns aplicativos dá para a gente fazer observações, né? E aí, em papel você já tem a opção de colocar muitos marcadores, né? Tem algumas Bíblias que a gente pega e tem mais papel dentro dela do que. E alguns perdem até o óculos lá dentro, né? Não sei como você vai perder, eu nunca perdi, não, mas alguns já perderam óculos, documentos dentro da Bíblia, não sabe onde está, né? Dinheiro, depois de muitos anos, eles lembram de encontrar algum dinheiro lá dentro, né? Mas, meus queridos, é muito bom estarmos de novo juntos e podemos mais uma vez conversarmos com os irmãos a respeito da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos terminar uma série, ou pelo menos conforme eu disse para os irmãos lá no grupo da igreja, a primeira temporada dessa série sobre os hábitos de Jesus. Esse ano, no próximo ano, a gente tem uma segunda temporada, já que agora é a nova temporada, né? Então a gente vai dividir algumas temporadas. A primeira, 5 episódios, terminando hoje. Próximo ano a gente vem, se Deus permitir, se ele não voltar antes, a gente tem a segunda temporada sobre o hábito de Jesus. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o hábito de Jesus com a palavra. A gente vai ler daqui a pouco Mateus capítulo 4, de 1 a 10. Você pode procurar já na sua Bíblia. Ou melhor, vamos ler até o 11. Você pode achar na sua Bíblia aí, já deixar marcado. Meus queridos, a questão da palavra de Deus é algo muito precioso em nossa vida e é um desafio que nós temos diariamente na nossa vida. Eu confesso aos irmãos que são momentos assim muito difíceis que a gente enfrenta no sentido de continuidade, de sequência em leituras bíblicas. Eu recebo o desafio todo ano de ler a palavra de Deus e reiniciar todo ano com uma leitura anual. E nem sempre é fácil a gente fazer essa sequência. Às vezes um dia se faz, outro dia você os compromissos do dia podem te impedir, você acumula. Se você deixa de fazer 2 ou 3 dias, você pode perder o controle, e isso acaba tirando um momento o ânimo, até uns param no meio do caminho por causa disso. Tem momentos que você vem realmente a vontade de desistir,
mas o cristão é desafiado a não desistir. Alguns anos atrás, teve no coração o propósito de produzir algumas dessas meditações, eu produzo outras, eu recebo, eu faço adaptações de texto, mas nenhuma eu copio e envio, mas todas elas eu faço adequações dentro da nossa realidade. A gente envia o alimento diário todas as manhãs. Não é fácil, por muitas e muitas vezes eu quis parar. Muitas vezes, uma ou duas não. Ficava pensando, será que está valendo mesmo a pena? Alguém está lendo isso? Está sendo útil para alguém? E tem esses momentos quando chega e de repente alguém chega e manda uma mensagem dizendo: olha, ouvi certo, li aquela mensagem que você mandou, fez isso, aí eu falei: não, vou mais um pouco. Então a gente tem momentos realmente que a gente quer dar sequência em algo, mas todos nós temos momentos que em alguma coisa que a gente pretende fazer, a gente tem um momento de desânimo, em qualquer área. Até mesmo na nossa participação nos nossos cultos, tem momentos que você está em casa, você bate o desânimo de vir à igreja. Agora a gente tem que lutar contra esse desânimo. Se for olhar a nossa vontade, nós não queremos muita coisa. Você não quer nem levantar de manhã para ir trabalhar. Por quê? Porque a nossa vontade, ela nos engana muitas vezes. Mas o nosso dever, nosso papel é lutar contra essa vontade que nós temos e que tenta nos vencer muitas vezes. Então, quando nós aprendemos a lutar contra esse nosso desânimo em algumas situações, é que nós vamos então aprendendo as nossas fragilidades, para que a gente consiga alcançar os resultados que nós temos propostos na nossa vida. Porque senão, meus irmãos, nós não saímos do lugar. Pelo contrário, nós retrocedemos em nossa vida. Então nós precisamos, para isso, entender que nós precisamos desenvolver em nossa vida esses hábitos. Como eu estava falando para os irmãos, essa meditação que eu envio para os irmãos sobre o alimento diário. Tem pessoas que são evangélicas que recebem, tem pessoas que não são evangélicas que recebem, mas o teor continua o mesmo para todos. Tem pessoas da nossa denominação, pessoas de outras denominações também que recebem. Então, a gente fica pensando sobre essa questão. Nós saímos, às vezes sai de férias, eu mando, não deixo de mandar, viajo para congressos, eu não deixo de mandar. No período que eu estive operado, não ficou nem um dia aqui na cirurgia, nem um pós-cirúrgico, eu fiquei sem enviar. Porque então isso desenvolveu o hábito de, pela manhã, primeira coisa pela manhã, depois eu tomo café, antes de qualquer outra coisa, eu já sei que eu tenho aquele hábito de fazer isso. Então eu vou preparar aquilo para fazer, vou desenvolver. Na véspera eu já tenho uma ideia do que vai ser desenvolvido. Mas, meus irmãos, precisamos entender que os hábitos, eles se tornam ações automáticas na nossa vida. Alguns nós fazemos até sem perceber, mas eles revelam exatamente aquilo que nós priorizamos nas nossas vidas. Nas 4 semanas anteriores, completando hoje a 5ª semana, nós falamos sobre esses hábitos. Algumas coisas que são saudáveis. Existem hábitos, conforme nós já citamos no domingo passado, eles podem ser não tão saudáveis. Então, nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida também. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver apenas hábitos saudáveis na vida dele.
Primeiro, por exemplo, nós vimos naquela sequência os 4 hábitos anteriores que estão nas meditações já publicadas. O primeiro hábito de Jesus de confiar no Pai, pois no segundo nós vimos o hábito de Jesus de orar. Depois nós vimos o hábito de Jesus de servir. Depois nós aprendemos sobre o hábito de Jesus de crescer continuamente na graça e no conhecimento. E hoje nós vamos ver, não como eu gostaria, porque o tempo não nos permite fazer isso, mas de uma forma resumida, sobre o hábito de Jesus de estar com a palavra, de estar também vivendo a palavra. Sabe, meus queridos, a vida de Jesus, ela girava toda em torno da palavra. Tudo na vida de Jesus girava em torno da palavra que era liberada pelo Pai e ministrada ao coração das pessoas. Por exemplo, nós sabemos que Jesus nasceu por meio de uma palavra que foi liberada lá no Éden, quando do pecado do homem, lá no Éden, o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Já o que se chama de próprio Evangelho, o anúncio antecipado do Evangelho, o Jesus que viria, do Filho de Deus que viria, com uma forma de anúncio antecipado da vida de Jesus. Esse anúncio, essa palavra anunciada, foi depois, através dos tempos, sendo confirmada nas profecias. O Senhor foi trazendo toda essa palavra através dos profetas, sempre proclamando, liberando através dos tempos que o Messias, que o Redentor viria, o tempo que ele viria, como seria a vinda dele, qual seria a época da sua vinda, o seu nascimento, em que lugar, toda a circunstância que envolveria o seu nascimento. Então, o próprio nascimento de Jesus foi gerado por causa de uma palavra liberada pelo próprio Pai. Então, o hábito de Jesus de estar com a palavra, de revelar a palavra, de obedecer a palavra, de cumprir a palavra, envolvia toda a manifestação do Pai em função do próprio Jesus, porque a Bíblia nos diz que ele, Jesus, ele é a própria palavra. Ela diz que ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é quem revela o Pai, ele faz visível tudo aquilo que Deus diz que é. Nós vemos então revelado em Jesus tudo aquilo que é, toda a natureza de Deus. Nós vemos visível e manifesta através de Jesus. Se nós queremos então saber quem Deus é, nós sabemos quem Deus é através de Jesus, que é a palavra revelada do Pai, para que nós conhecêssemos então quem é o próprio Deus. E a Bíblia nos ensina que então esse Jesus, que é a própria palavra, tinha prazer em revelar esta palavra do Pai para o coração do próprio homem e ensinar ao homem a importância de se viver essa palavra no dia a dia, o quanto essa palavra iria trazer resultados
e sucesso e alegria no coração do ser humano. O salmista, quando ele aprendeu isso na sua vida, o Salmo 119, 97, ele diz assim: ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação dia e noite. A tua palavra é a minha meditação dia e noite. Meus queridos, se nós queremos realmente ter esse entendimento do sentido para a nossa vida, do significado do que realmente é ter o hábito da palavra de Deus na nossa vida, dia e noite, nós temos que ter essa palavra em nossa mente, nosso coração, nossas palavras, nossas ações, nosso relacionamento, a nossa vida com as pessoas com as quais nós convivemos em nosso dia a dia, as nossas decisões, elas têm que estar então relacionadas com a nossa vida diante dessa palavra revelada do Pai a cada um de nós. Quando Josué recebeu aquela incumbência tão desafiadora de suceder Moisés, de acabar de conduzir aquele povo para herdar a terra prometida, aquele contingente imenso de pessoas, e Josué diante daquele grande desafio. Então o Senhor disse para ele, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, aquele texto muito conhecido de cada um de nós. O Senhor disse para Josué assim: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele quando? Noite e dia, para que tenhas cuidado de fazer, não é só para lembrar, para que tenhas cuidado de fazer, de praticar tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Outra versão diz: então você será bem sucedido. Veja, o Senhor disse para Josué: olha, você quer ser bem sucedido no conduzir o povo? Eu estou te dando a missão, estou te dando a estratégia, estou te dando os recursos para isso, mas você tem que fazer a sua parte para que seja bem sucedido. Meus queridos, se nós queremos resultados positivos em nossa vida, em nosso dia a dia, o Senhor nos dá a missão, nos dá a capacidade, nos sustenta, mas nós temos a nossa participação, não podemos fugir daquilo que Deus nos diz para fazer. Agora, se Josué escolhe fazer do seu jeito, não, eu sei como fazer, eu posso fazer do meu jeito, eu aprendi a fazer dessa forma, eu tenho experiência. Josué não conseguiu os resultados que conseguiu. E nós precisamos, meus irmãos, entender que o segredo do sucesso da nossa vida não está em autoajuda, não está em muitos conselheiros, nada disso. Deus deixou para nós todo o segredo do sucesso revelado para nós, escrito na sua palavra. Mas se nós não tirarmos tempo para a palavra de Deus, nós não vamos conseguir os resultados que nos levam então à vitória na nossa vida. Meus queridos, quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que está lá em Mateus capítulo 4, dizendo que só para a gente chegar lá em Jesus, porque era isto que Jesus mostrava.
É exatamente isso que Jesus mostrava, era algo que ele dizia, que ele cumpria, que ele fazia. Dizem relatos de Jesus, ainda na sua adolescência, Jesus chegando ali no templo, participando de debates com doutores da lei, e nos seus debates ali, como doutores da lei, Jesus estava ali, como um adolescente que conhecia a palavra, conversando ali com aqueles doutores da lei, como um adolescente mesmo, não era alguém com superpoderes, como aquela série, né, que os adolescentes gostavam muito aí do Harry Potter. Não, era uma pessoa com superpoderes ali, que chegava e impune. Não, nada disso não. Ele estava ali como um adolescente com seus pais, ficam ali, os pais foram embora, até se perderam nele um dia. Ele ficava ali conversando com eles. Meus queridos, nós precisamos entender que Jesus, na sua adolescência, ele era um adolescente como o outro, um adolescente qualquer, como cada um dos demais. Ele estava ali aprendendo também a profissão do seu pai, lá junto com o seu pai na sua casa. Ele era um adolescente como qualquer outro. Dá uma ajuda ali, pastor Walter, por favor, com a parceria. Vamos tentar ouvir a palavra de Deus. Isso, entra lá, por favor, então, para ouvir. Pode ficar à vontade, tá bom? Você é bem-vindo, fica sentadinho, escutando, tá bom? Fica à vontade. Muito bem. Eu abri a porta para a casa do Senhor. Isso, fica caladinho, tá bom? Depois a gente conversa. Muito bem, então, meus queridos, a gente observa que então Jesus estava ali para que ele pudesse conversar com aqueles doutores da lei. Jesus conversava, falava, trazia aquelas revelações do Pai para aqueles homens religiosos muito conhecedores, palavras vindas da autoridade, vindo da parte do Pai. Meus queridos, Jesus não quer que nós sejamos apenas como aqueles religiosos daquela época. Jesus sentava com eles ali e conversava com eles sobre a palavra do Pai, e eles ficavam ali impressionados com o conhecimento de Jesus ainda na adolescência, com o conteúdo do conhecimento que ele tinha, e apenas ficavam impressionados. Ele não quer que nós sejamos apenas como ele, que tenhamos apenas conhecimento de uma letra sem vida. E eles ficavam impressionados com tanto conhecimento, com tanta informação, mas não mudava nada na vida deles. Às vezes nós fazemos tanto isso, nós temos tanta informação sobre Jesus na nossa vida, tanta informação, mas o que está mudando em nós? O que Jesus traz para nós, a revelação do Pai, é que nós precisamos receber aquilo que do Pai que está em nós, para gerar mudança em nós, mas para gerar mudança ao que está ao nosso redor, para o que está acontecendo ao nosso redor. É exatamente isso que acontece em Mateus capítulo 4. Eu quero fazer uma leitura rápida aqui, para a gente fazer algumas aplicações a respeito desse texto. Mateus capítulo 4, primeiro versículo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você observar nos versículos, no contexto, capítulo 3, versículos 13 até o 17, Jesus havia acabado de ser batizado. Capítulo 4, versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a seu respeito,
e tomar Tiago pelas mãos, para que nunca tropece em pedra. Isso Jesus também está escrito: não pecará do Senhor teu Deus. Novamente o transportou de água a um monte alto, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele seguirás. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Observe, meus queridos, que Jesus é levado ao deserto e tentado pelo diabo, e nos mostra então claramente a importância de priorizar a palavra de Deus. Vejam que em cada um dos episódios ocorridos ali no deserto, para onde ele foi conduzido pelo Espírito Santo para aquela tentação, a sua resposta foi a mesma: está escrito. Porque ele já tinha o hábito de usar a palavra, aquela mesma palavra que ele havia antes com aquelas autoridades religiosas, conversado com elas, explicado para elas, passado tempos e tempos ali no templo, conversando com eles, mesma palavra, ele vai usar dessa palavra que ele conhecia bem, para vencer os poderes malignos ali naquele lugar. Então, meus queridos, nós precisamos aprender com Jesus, e para nós vencermos as tentações diárias da nossa vida, e nós somos tentados todos os dias, passamos por diversos tipos de tentações em nossa vida. Nós só podemos vencer as tentações da nossa vida pela palavra de Deus. Não é a nossa religião, não é a nossa igreja, não é a nossa capacidade pessoal, não é o nosso emprego, não é aquilo que eu sou, o que eu faço, mas é a palavra de Deus, o que está escrito que eu vivo, é o que está escrito que está no meu coração, que é verdade na minha vida, que eu pratico na minha vida, aquilo que é verdade na minha vida, é aquilo que está em meu coração, que me leva então a me tornar vencedor através da palavra de Deus. Meus queridos, todos nós concordamos que a vida de Jesus não foi nada fácil. Também podemos falar que a vida de cada um de nós não é fácil, mas quando olhamos para a vida de Jesus, ele enfrentou toda aquela dificuldade, toda aquela parada para o seu nascimento, não ter lugar onde nascer, depois do seu nascimento, toda aquela perseguição, a morte daqueles recém-nascidos, toda aquela dificuldade enfrentada desde o início da sua vida, depois toda a dificuldade enfrentada durante toda a sua vida, perseguição religiosa, todo lugar que ele ia, quantos momentos tentavam matá-lo antes da hora, tudo aquilo que Jesus passou, todas as formas de tentação pela qual Jesus passou durante a sua vida, mas em cada momento ele se mantinha firme, não porque ele era o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que enquanto ele estava aqui, ele agia na forma humana. Paulo escrevendo aos Filipenses diz que ele agia na forma humana, abriu mão da sua natureza divina. Como homem, ele foi tentado, diz Paulo, em todas as coisas, a semelhança de cada um de nós. Agiu como homem, sentiu tristeza, chorou como homem, sofreu dores como homem, sofreu todos os males que o homem sofria, teve fome, teve sede, teve todas as coisas que o homem pode ter. Jesus era homem entre nós, recebeu a natureza divina na sua ressurreição, morreu como homem, mas na ressurreição recebe a sua natureza divina. Na forma humana, ele sofreu todas as coisas. Então, no momento em que ele usa a palavra de Deus, ele a usa na sua forma humana, para dizer a cada um de nós que assim como ele usou a palavra na
forma humana, nós também podemos usar a palavra como uma arma para vencer todas as artimanhas que o diabo usa contra nós para nos derrotar, e nós podemos então vencê-lo. Agora, meus queridos, gostaria que você ficasse bem atento a algo muito importante. O hábito de Jesus com a palavra nos revela uma coisa muito importante. Nos revela que Jesus tinha autoridade para denunciar algo para nós, para nos ensinar que nós podemos fazer isso também, que é entender que Satanás ele tem o poder de distorcer a palavra de Deus. E nós temos que ficar muito atentos a essas distorções da palavra de Deus. E hoje, nesses últimos tempos, nós estamos vendo isso de uma forma tão clara. Quantas distorções estamos vendo ocorrer nos últimos tempos sobre a palavra de Deus. Vejam, por favor, no texto que nós lemos, os versículos 5, 6 e 7. Vejam o que o texto diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Preste atenção, meus queridos. O diabo usa uma palavra aqui, mas totalmente fora daquilo que foi dito pelo salmista, totalmente fora do contexto. E quando ele utiliza de uma palavra fora do contexto, qual que é o objetivo dele? É tirar você do contexto da vontade de Deus, é tirar você do foco da vontade de Deus. Muitas vezes você ouve algumas coisas cuja aparência é uma aparência de estar citando a Bíblia. Muitas vezes você ouve algumas pessoas falando, citando um texto bíblico, até mesmo em programa de televisão você ouve muitas coisas assim, e a pessoa fala: mas está falando da Bíblia. Nem tudo que se fala da Bíblia vem de Deus, meus queridos. O diabo é um grande conhecedor da Bíblia, talvez mais do que muitos de nós. Mas só que ele usa a Bíblia de forma errada, exatamente para tirar de você o foco da palavra de Deus. Às vezes tem programas de televisão, umas novelas bíblicas, chamadas novelas bíblicas, entre aspas, que não são bíblicas, que tenta tirar você do foco da vontade de Deus. Mudam completamente o contexto da realidade bíblica. É preciso, meus irmãos, muito cuidado com isso, porque nem todos aqueles que estão declarando a palavra de Deus você deve seguir o que eles estão dizendo. Mas para você não seguir o que estão dizendo, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, para que você saiba se aquela palavra vem de Deus ou se ela vem do diabo, que continua distorcendo a palavra de Deus. Ele continua fazendo isso ainda hoje, muito mais forte, muito mais. Até porque depois que, com essa questão da abertura, do crescimento dos meios de comunicação, isso ficou muito mais evidente, muito mais fácil, e muitas distorções têm surgido. Pouco tempo atrás surgiu uma polêmica muito grande aí no meio cristão, de alguém dizendo que a Bíblia tinha que ser reescrita. Para nesse reescrever da Bíblia,
porque nós vivemos outros tempos e nós tínhamos que readaptar a Bíblia para que coubesse dentro dela os pecados dos homens dos tempos atuais, para se encaixar ao novo contexto social que o homem vive hoje. Um absurdo, uma heresia de um tamanho muito grande, meus queridos, e muitos cristãos estão embarcando nessa canoa furada. Meus queridos, isso é um perigo muito grande. Isso é ação maligna pura, meus queridos. Adulteração total da palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, estar alertas quanto a isso, porque o diabo nos últimos tempos, ele iria mudar isso. Apocalipse 12:12 diz assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. E no pouco tempo que ele tem, ele quer distorcer aquilo que Deus diz que é a verdade, para impor o seu padrão de vida para cada um de nós nesses tempos que nós vivemos. Mas para nós não cairmos nas ciladas dele, nós temos que conhecer a verdade. Precisamos conhecer a verdade. Não tem como nós conhecermos todas as mentiras do diabo. Uma das estratégias que a gente sabe que existe aí dentro se conhecer verdade e mentira. Estava um tempo atrás ouvindo sobre isso, que uma forma de você saber se uma nota é verdadeira ou falsa, não é você saber quais são as falsas, é você conhecer qual é a verdadeira. Você não tem como saber quais são todas as falsas. Mas se você souber qual é a verdadeira, todas as outras que não forem iguais à verdadeira, são falsas. Então é assim que se faz com a palavra de Deus. Você conhecendo a verdade, tudo aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, é falso. Qualquer coisa que tenta mudar a palavra de Deus, é falso. Então você precisa conhecer a verdade, estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Meus queridos, Jesus tinha a palavra de Deus como seu único alimento. Ele não fez como Eva fez lá no Éden. Ele ficou ali querendo dialogar, mas com a serpente, ficou ali tentando. Não é bem assim que as coisas são, não é bem assim, não. Ele simplesmente falou assim: olha, está escrito e pronto, fim de papo, acabou. Ele não ficou ali buscando uma outra opção. Meus queridos, nós não podemos ficar tentando dialogar com o diabo de forma alguma. Nós temos que ter uma posição firme. Essa questão de ficar conversando com o diabo, dialogando com o diabo, é buscar meios para sermos derrotados. Se você tem convicção de quem você é, não entra nessa pilha de dúvidas. Se chega para você, veja que nesse texto da tentação, todos comeram a tentação, e qual que é a forma utilizada? Olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és, tudo aquilo que vem com a expressão se, não procede de Deus. Você vai ver que todas as afirmações de Deus são positivas. Você é filho de Deus. O diabo vem com a dúvida, Jesus vem com a afirmação, a certeza. Tu és o meu filho, hoje eu te direi. São palavras de afirmação, de verdade. Qualquer expressão de dúvida não procede de Deus. Jesus, ele morreu na cruz para nos garantir essa certeza, essa convicção de que em Jesus nós somos vencedores. Então, meus queridos, nós não podemos ficar tentando dialogar, buscando alternativas. Não, veja o seguinte. Eu quero caminhar para o final aqui, mas tem uma outra coisa que eu preciso dizer para os irmãos, antes de nós terminarmos.
Às vezes muita gente está tentando ficar conversando muito, dialogando muito com o diabo, algumas coisas do seu dia a dia. Em vez de você conversar com Deus, você vai gastando muito tempo ouvindo e conversando com o diabo, como Eva fez lá no Éden. Deus havia dito para não fazer isso. E Ele quer sempre tirar você do lugar onde Deus te colocou. Esse é o foco dele. Vejam que lá no Éden, qual foi a proposta que a serpente fez? Ele chega dizendo: olha, não é bem assim que as coisas são. Mais ou menos aquilo que a gente citou agora há pouco, que pessoas que querem mudar o foco da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser bem assim. Tem que abrir um pouquinho, dar uma flexibilizada e tal. Não é bem assim. A mesma coisa a proposta lá velha. Aí, o que aconteceu? Com o pecado, Eva, o que aconteceu com ela? Ela falou o seguinte: olha, se você aceitar a minha proposta, você vai ser então como Deus, conhecedora do bem e do mal, não é isso? O que aconteceu com ela? Ela perdeu, que ela não se tornou conhecedora do bem e do mal, perdeu a condição de filha, perdeu os privilégios que tinha no Éden, se tornou pecadora, passou a conviver com as dores que ela não tinha, perdeu o lugar do paraíso, perdeu todas as coisas, foi expulsa do paraíso e perdeu todos os privilégios. Ou seja, conversar com o diabo só te leva a perder, nunca ganhar nada. Então, muito cuidado. Cuidado que conversar com o diabo só te leva a perder. Cuidado com aquela conversa inocente que você tem aí no WhatsApp com uma pessoa que está com segundas intenções com você, que pode acabar com uma cama de motel, que vai acontecer com você. Cuidado com aquela página na internet, aquela página de pornografia, onde ela vai te levar. Cuidado com aquele relacionamento que o diabo está te oferecendo às escondidas. Cuidado com aquele dia que você está trocando o seu compromisso com Deus por compromissos sociais. O diabo nos induz sempre a satisfazer os nossos mais profundos desejos para cairmos na tentação. Ele vai criar as armadilhas mais profundas para nos fazer cair. Precisamos, meus irmãos, estar preparados para não cairmos nas armadilhas do diabo. Mas isso nós só não vamos cair se nós estivermos com a sua palavra no nosso coração. Como diz o salmista, no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A única forma de vencer as artimanhas do diabo é ter a palavra de Deus no meu coração. Meu querido, nós temos, hoje nesse tempo de tecnologia, nós poderíamos chamar aqui de um professor online 24 horas por dia, que é o Espírito Santo que nos ensina a palavra de Deus a qualquer hora do dia ou da noite. Ele está disponível para nos ensinar. Nós não temos desculpa. Basta nós pararmos, tirarmos um tempo para estudar a palavra de Deus, para voltarmos a nossa atenção para a palavra de Deus, e Ele está ali para nos ensinar. Precisamos é ter coragem de parar e abrir mão de algumas coisas para estudar a palavra de Deus. Mas às vezes a gente está tão ocupado com tanta coisa, nossa cabeça tão cheia, nós vivemos tão preocupados com tantas coisas, e quando nós paramos para ler a palavra de Deus, nossa cabeça está tão cheia que nós não conseguimos concentrar no que a gente está lendo. Acaba de ler e não lembra mais o que leu. Às vezes nem paramos para ler, a gente está sempre ocupado, não tem tempo para Deus. Sabe por quê? Não temos hábito de estudar a palavra de Deus, porque não é importante.
Porque se a palavra de Deus fosse importante, ela fazia parte da nossa vida. Porque aquilo que é importante faz parte da nossa vida. Nosso trabalho é importante, faz parte da nossa vida. Cuidar da nossa casa é importante, faz parte da nossa vida. Essa vida não faz parte da nossa vida, porque não é importante. Por isso que muitos de nós têm vida fracassadas. Em todos os níveis, familiar, espiritual, é com a igreja, é com os amigos, com o vizinho. Famílias fracassadas, destruídas. Porque se não tem a palavra de Deus, o diabo está destruindo. Porque ele sabe que a única coisa que consegue vencê-lo é a palavra de Deus no nosso coração. Se a palavra de Deus não está no seu coração, você será derrotado. Isso pode dar certo. Se a palavra de Deus não está no seu coração, você está derrotado. Não há solução. A única forma, por isso que Jesus diz, é pela palavra, está escrito. Mas sabe, meus irmãos, muitas vezes essas pessoas estão fugindo desse compromisso. Precisamos, meus irmãos, começar a declarar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Está escrito, mas nós não declaramos isso mais no nosso dia a dia. Não temos coragem de dizer isso para as pessoas, porque está escrito na palavra de Deus. Tem medo de dizer. A gente acompanhou esses dias aí, essa polêmica toda que surgiu aí, por causa de uma declaração que foi dita aí sobre uma denúncia de pecados que a palavra de Deus condena. Isso levantou-se líderes religiosos aí condenando uma pessoa que ela denunciou algumas coisas que a Bíblia condena. E, claro, não fazendo comparações entre pessoas, mas apenas de métodos. Levantou-se algumas pessoas para combater alguém que denunciou o pecado. E como os líderes religiosos na época de Jesus, que atacavam Jesus por denunciar o pecado, aconteceu a mesma coisa. Mas que nós temos que ter coragem. Hoje a gente tem muito medo. Tem muito medo de dizer o que está errado na nossa sociedade. Por isso nós vemos o pecado cada dia tomando parte na nossa sociedade, porque as pessoas não têm mais coragem de denunciar o pecado, de dizer o que está errado. Satanás tem distorcido todas as coisas, porque os cristãos não têm coragem mais de dizer: está escrito que adultério é pecado, está escrito que roubar é pecado, está escrito que matar é pecado, está escrito que mentir é pecado, está escrito. Mas as pessoas têm medo de dizer isso, porque ela tem medo da rejeição dos outros. O mundo não vai dizer isso, nós temos que dizer isso. E a palavra de Deus diz que a natureza aguarda com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus estão escondidos, com medo de dizer a verdade. Não tem coragem de dizer a verdade, estão escondidos. E no momento quando nós nos escondemos, nós estamos sendo coniventes com o erro, aceitando o erro e aceitando aquilo que o diabo está impondo na nossa sociedade, que é desse jeito mesmo. Porque os filhos de Deus estão sendo seduzidos por este mundo que nós estamos vivendo nele. Precisamos, meus irmãos, ter coragem para mostrar realmente quem nós somos. E olha, meus queridos, em alguns momentos que nós temos percebido no dia a dia, é que talvez também muitos de nós talvez nem creiamos mais nessas verdades que eu estou dizendo hoje. Nós até achemos que realmente isso seja exagero. Temos sido seduzidos pelo próprio diabo para acharmos que não podemos falar essas verdades mais. Por isso fugimos delas.
Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia para que Ele abra nossa mente, nosso entendimento, nos dê coragem para dizer quem somos. Sejamos filhos de Deus, autênticos, verdadeiros, e como Jesus nos ensina que temos compromisso com essa verdade do Senhor, de declarar os céus e na terra, o que está escrito na palavra, que seja escrito na nossa mente, seja escrito no nosso coração, para que assim como está escrito no nosso coração, o nosso nome também esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Que Ele nos dê graça para entendermos as suas verdades e nos permita viver com Ele aqui e viver com Ele também na eternidade. Amém? Vamos orar. Meu Deus, como nós precisamos de entendimento do Senhor, Pai. Vivemos num mundo tão difícil nesses últimos tempos preparatórios da volta do Senhor. Uma sociedade tão corrompida, Pai. E um tempo, Deus, onde estamos vendo os valores destruídos, a família sendo atacada de todos os lados, Pai. Os valores sendo atingidos, a igreja sendo perseguida, os cristãos sendo calados. Mas Deus, precisamos que o Senhor levante na tua igreja, Pai, cristãos que não tenham medo de falar a verdade, homens e mulheres valorosos, corajosos, que aceitem o desafio de ser filhos verdadeiros do Senhor, que não tenham medo das ameaças que o diabo possa levantar, e não aceite as propostas que ele faça para este mundo, Pai, mas que possamos mesmo, Deus, nos levantar como filhos do Deus Altíssimo para dizer a verdade, e o Senhor nos dê a capacidade vinda dos altos céus para que a gente tenha discernimento espiritual e não se deixe enganar por esse tempo, Deus, de tantas mentiras que o diabo está apresentando, Deus. Não nos deixe ser seduzidos por ele nesse tempo, Pai, mas que somente a verdade absoluta do Senhor esteja no nosso coração, Pai. A Deus, nos mostra a verdade do Senhor, para que a gente não seja enganado pela mentira sedutora do diabo nesse tempo, Pai. Temos a verdade do Senhor em nosso coração para rejeitarmos toda a mentira deste mundo, Pai. Fica conosco, Pai. Fica, Senhor Deus. Traz a nossa mente, Deus, a verdade do Senhor. Nos dê, Deus, uma noite de paz na presença do Senhor. Que essa semana seja uma semana marcada pela presença do Senhor em nós também. Que nas oportunidades que o Senhor nos der durante a semana, o Senhor nos ajude, Deus, a testemunhar do Senhor, e nos momentos que surgirem oportunidades, Deus, que nós possamos dizer para aqueles que nos servem que nós não aceitamos as mentiras do diabo, porque a verdade está escrita daquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Desperta no nosso meio, Pai, pessoas que tenham compromisso com a verdade, que voltem para a palavra, que comecem a estudar a sua palavra, que crescer na palavra do Senhor Jesus todos os dias, Pai. Deus, fica conosco, Deus, fica conosco, Pai. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que gere dúvidas, que em nós só tenha certeza, porque Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai. Obrigado, Deus, por esse ensino do Senhor na nossa vida, e não deixe que se perca na nossa mente, mas que o Senhor nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, vamos louvar a Deus. Os irmãos podem, enquanto louvamos ao Senhor, dedicar a Deus seus dízimos e as suas ofertas.